Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Esta foi uma semana de contextualização, diríamos assim, da carta de Paulo aos Gálatas. Estudamos, entre outras coisas, sobre a conversão de Saulo, sobre a formação da igreja cristã primitiva por causa da perseguição. E tudo isso nos ajudou para que tivéssemos, diríamos assim, fundamento teórico, um arcabouço teórico, diríamos assim, para estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas. Ele escreveu para cristãos, judeus cristãos e também para pessoas gentias que estavam se convertendo ao cristianismo. E esta carta nos mostra que havia uma dissensão na região da Galácia. Alguns achavam que a salvação era pelas obras, outros não. Então havia um problema doutrinário. Um outro evangelho estava sendo pregado, um evangelho falso, de salvação por meio do comportamento. E Paulo está corrigindo este problema na carta aos Gálatas. Estudaremos com muito mais detalhes ao longo das próximas semanas. E eu queria deixar para você hoje um texto bíblico que também vai nortear-nos na compreensão da mensagem central de Paulo nesta carta aos Gálatas. E um texto que eu vou deixar para você se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Ao você entender o centro da pregação de Paulo, você vai compreender melhor a carta dele aos Gálatas. Em 1 Coríntios 2:2, aos Coríntios ele disse o seguinte: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Qual era o tema central da mensagem de Paulo? Jesus Cristo morreu pelos pecadores e ressuscitou. Paulo, na sua carta aos Gálatas, quer exatamente mostrar isso a eles, que eles deveriam focar a vida e o comportamento cristão na pessoa de Jesus. Eles deviam focar a salvação deles em Jesus e em seu sacrifício, não no próprio comportamento. A carta de Paulo aos Gálatas é uma vacina contra o liberalismo, obviamente. Nos capítulos 5 e 6, ele mostra que o cristão tem um estilo de vida ético, mas ao mesmo tempo e principalmente, a carta aos Gálatas é uma vacina contra o legalismo, a tendência de querer ser salvo por aquilo que a pessoa faz. É muita hipocrisia o ser humano querer ser salvo por seu próprio comportamento. Ele está colocando a sua obediência no lugar da obediência de Cristo. Romanos 5,19 é claríssimo em dizer que unicamente a obediência de Cristo nos torna justos. E por quê? Porque só Cristo obedeceu perfeitamente. E com sua justiça, ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se aproximam dele pela fé. É a obediência de um só, não de vários, que nos torna justos diante de Deus. O seu papel e o meu é, pela fé, recebermos essa justiça. Crer que Cristo morreu no nosso lugar, ressuscitou e que por isso do santuário celestial ele pode disponibilizar essa justiça a nós diariamente, para cobrir nossos pecados, para nos tornar limpos, única e exclusivamente pela sua graça. Você vai perceber que ao mesmo tempo em que a carta de Paulo aos Gálatas ensina que um cristão tem que ter um estilo de vida ético, afinal, um cristão salvo pela graça tem que manifestar nas obras que ele foi transformado. As obras não são um meio de alcançarmos o favor de Deus. Elas serão o resultado de um coração convertido. E o maravilhoso em Gálatas é que você vai perceber que se Cristo for o centro da sua vida, você não tem que ficar se preocupando com comportamento simplesmente. Você tem que se preocupar em ter um relacionamento profundo com Cristo, para que por meio desse relacionamento você tenha forças para melhorar o seu comportamento. Uma coisa está ligada à outra. Só que o que Paulo quer nos ensinar em Gálatas é não colocarmos a carroça na frente dos bois. Fazer algo para merecer Jesus. Fazer algo para merecer a salvação. Fazer algo para ter a vida eterna. Não. Ame a Cristo. Tenha Ele como centro da sua vida. Tenha fé no sacrifício substitutivo dele e em seu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial. Usufrua da justiça dele pela fé
E o resultado será uma transformação na sua vida que se manifestará, obviamente, por meio das suas obras. Que Deus abençoe a você e a mim, que Ele nos dê discernimento para compreendermos a riqueza do conteúdo da carta aos Gálatas ao longo dessas semanas em que estudaremos sobre este tema.